para dar mais emoção, né? Para dar mais emoção. Deixa eu pegar o meu chá, porque eu sou a mulher do chá, não é do café, é do Ah, você chazinho. foi no chá. Tá, isso é democrático. Cada um bebe aquilo que já teve gente bebendo vinho, já teve gente bebendo cerveja, tá tudo certo. Isso daqui é democrático. Chazinho. Que bom, Rô, que você aceitou. Obrigada por estar aqui. Gente, E um hoje, calor terrível. calorão, né? É um Eu, dia difícil. a gente já se viu hoje, já dissemos um oi hoje, mas vamos falar hoje. Vamos falar então da Rosana, professora da FEA. Como é que a Rosana chegou a ser professora da FEA? Até o Cláudio está contando aí da sua primeira área como sistema de informação. Como é que você chegou nisso, Rô? Numa época em que isso não era comum, né, meu bem? Porque hoje é mais fácil, mas e na época? Como é que foi isso? Bem, minha formação era toda técnica, né? Eu sou formada em ciência da computação pela Unicamp. E em determinado momento eu comecei a trabalhar na prefeitura de Ribeirão Preto. Aí eu comecei a trabalhar com os sistemas contábeis. Rô, você é daqui de Ribeirão? Ou você veio de Não, outra cidade? a família do pai dos meus filhos é daqui de Ribeirão e nós viemos para cá. Ah, E eu tive a oportunidade de trabalhar na prefeitura com sistemas de informação contábeis. sei. E aí eu me apaixonei, né? É uma coisa muito apaixonante. Contabilidade é muito apaixonante. É. Pois é, interessante, mas a gente consegue ver coisas interessantes, né? Espera aí que eu vou arrumar meu ar-condicionado, senão eu derreto aqui no meio da conversa. Eu tô sem ar-condicionado. Vim aqui pra varanda, que é o lugar que tá mais fresco, mas Ribeirão Preto é Pronto. difícil mesmo, né? Agora vai, agora vai. Agora vai? Então, vindo para a prefeitura, eu comecei a trabalhar com sistemas de informação da Secretaria da Fazenda e fiquei muito empolgada com a questão, né, de controle financeiro, da contabilidade. E eu já fazia mestrado, né, na UFSCar e surgiu a vaga. Na verdade, eu já era mestre, já tinha acabado o mestrado na UFSCar e surgiu a vaga aqui na FEA, em 1994, bem no começo. A escola tinha 2 anos. Ah, tá, E mas não aí, foi foi o primeiro concurso. Você fez o concurso direto para a FEA de Ribeirão mesmo. Foi o primeiro concurso para cá, provavelmente. eu acho que, não, o Márcio já tinha feito, o Márcio Matos entrou para cá direto, ele Ah, entrou em 1993. Em sei. 1992 vinham os professores de São Paulo, em 93 tiveram os primeiros concursos. O meu foi o primeiro concurso para o Departamento de Contabilidade, eu imagino. Porque Tá, entramos eu, a Adriana Procópio e o Maurício do Vale, né? O Maurício Ribeiro do Vale, os três entramos no mesmo concurso. sei. Fizemos juntos o concurso. E aí, realmente, eu fico muito feliz de ter me aproximado da contabilidade, né? A área técnica, ela é muito interessante, eu trabalhava muito a matemática, que eu amo, mas as ciências sociais aplicadas me são mais caras, eu acho que eu já tinha essa inclinação. Então, as oportunidades aparecem, eu acho que de acordo um pouco com o que a gente atrai, com o perfil da gente, a gente olha, né, para as oportunidades que a gente realmente tem alguma identificação, às vezes até de forma inconsciente. E quando eu entrei em 94, a escola era nada, né? Era Uhum, um tipo, uhum. eram pouquíssimos professores, o espaço físico era mínimo, e foi ótimo, porque a convivência era muito intensa. Eu estava pensando, nós tínhamos as verdadeiras atividades acadêmicas complementares. Ah, ah. Elas vão voltar agora, mas eu acho que daquela época eram as melhores. Mas como é que elas eram? Conta pra gente. Eles jogavam bola com os alunos, eu Ah, tinha de estudos, literário. Então, a gente fazia muitas atividades com os alunos, né? A escola era muito pequena, era muito gostosa. E na sequência, assim, começando a entender, aprender mais contabilidade, estudar, logo o professor Masayuki Nakagawa, que era o chefe do departamento em São Paulo, né, que nós éramos vinculados a São Paulo, uhum. ele pediu para fazer 2 disciplinas em São Paulo, no mestrado. Então, é um fato curioso, porque no meu doutorado em física, na física da USP São Carlos, eu tenho uma disciplina que é a teoria da contabilidade.
Ah, que interessante, Rô. Que tem essa preciosidade no currículo. Enfim, a gente fazia disciplinas em São Paulo, saímos de madrugada, estudávamos o dia todo, voltávamos. Os nossos bate-voltas eram com a USP São Paulo, era de respeito, não era um bate-volta, sabe, São Carlos, né? Nossa, Ribeirão, São Paulo demora uma. Volta Nossa, demora uma por eternidade. É muito difícil. Mas, assim, um ambiente muito gostoso, colegas muito colaborativos, me ensinaram muito, aprendi muita contabilidade com os colegas desde então. Muito colaborativos mesmo. Eu tive a sorte de ter colegas muito colaborativos sempre. E uma demanda administrativa muito grande, porque a escola tinha simplesmente começado. Então, eu acho que eu mudo de carreira várias vezes. Eu mudo de carreira, eu passo de uma parte de desenvolvimento de sistemas de informação, de ciência da computação para a contabilidade, e eu mudo de carreira quando eu abraço a gestão, né? Então, a partir de 95 foi criada a Fundace. Eu já fiz parte da primeira diretoria da Fundace. Tá. O professor Dirceu Tornavoy fez todo o trabalho para a criação da Fundace, um trabalho de união dos 3 departamentos, e eu já entrei na primeira gestão. Depois foi uma bomba de neve, né? Em 98 eu era vice-coordenadora da FEA Ribeirão, seria vice-diretora. Uma vice-diretora, Aí, em 2000, eu também estava na direção, e foi um ano muito difícil para nós, porque teve uma greve na USP Ribeirão, toda a USP, a FEA decidiu continuar, e nós tocamos a escola com 1/4 do pessoal. Então, foi o mais difícil que eu tive de gestão, foi essa greve, porque eu tinha que fazer interlocução com os grevistas, com os antigrevistas, e sempre respeitando o direito de cada um, sempre respeitando as ideologias, os objetivos, e tentando fazer negociações. Foi uma experiência profissional riquíssima. Então, dentro da Universidade de São Paulo, eu tenho essa fase que é gestão pública, né? Até mais ou menos 2002. 2002 eu começo a trabalhar, a FEA se emancipa, 2002, e a gente tem uma demanda pelos programas de pós-graduação. Então, mesmo antes de 2002, já estávamos planejando, elaborando, projetando o programa de pós-graduação em Ciências Contábeis, em Controladoria e Contabilidade, que acabou sendo aprovado em 2004. E eu já estava. Então, aí eu voltei para a parte acadêmica. Fiquei de 2004 a 2008 na parte acadêmica, coordenando o programa de pós-graduação. Acadêmica, mas não tanto. Você estava coordenando, é uma questão, é uma gestão também, mas né? Mas aí não tem jeito, né? Está na pós, tem que pesquisar. Eu cheguei a orientar 6 dissertações de mestrado, né, concluídas, então foi uma época de pesquisa mesmo. E aí emendei com a minha livre-docência, que eu fiz em 2008. Sim. E aí já com um pezinho no setor público, né? Eu já trabalhei com terceirização de sistemas de informação pelo governo do estado de São Paulo. Tá. Contratos de terceirização. Então, já estava assim, contrato de terceirização pelo setor público, isso em 2008, 2009. E aí eu encerro um ciclo acadêmico e volto para a gestão, assumindo a comissão de graduação, né? A presidência da comissão de graduação. Então, eu tive 3 gestões. Plural de gestão é gestões, né? Gestões. Gestões? Aprender. Uma pessoa que também mudou e que tem um profundo conhecimento linguístico, que é a professora Luciana Morila. Mas tem um negócio... Nós vamos voltar para esse interesse comum nosso. Espera aí, que você já vai voltar para lá. Esse interesse é maravilhoso. Enfim, voltei então para a gestão, fiz 3 gestões à frente da presidência da comissão de graduação da FEA. Bastante, as gestões são de 2 anos. Eu fiz 1 ano e meio, um intervalo de 4 anos, voltei e fiz mais 4 anos. Tá. Entendeu? Então, fez 1 ano e meio, entrou a professora Maria Lúcia de Economia, fez 4 anos. Aí eu voltei e fiz mais 4 anos. Tá. Foi um período muito interessante, eu amei, assim.
Amei, participei de tudo, de todas as comissões, de todas as câmaras, Câmara Curricular, Câmara de Avaliação em São Paulo, participei ativamente. Para vocês terem uma ideia, eu fiz todo o parecer da implantação do curso de administração na Exalc. E é tão intenso que os professores da Exalc vieram aqui visitar-me e discutimos, e participei de todo o planejamento. Posso dizer que eu sou uma madrinha do curso. Nossa, que experiência interessantíssima, Rô. Quem é que tem a oportunidade de fazer isso, né? De basicamente ajudar a organizar um curso, né? Sim, porque a presidente da comissão de graduação, ela tem um aspecto local e tem um aspecto USP, né? Então, ela pode estar virada para dentro da FEA ou pode estar virada para a pró-reitoria de graduação, né? Tá. E eu nunca desisti de trabalhar em coisas interessantes, né? Nisso nós também compartilhamos a mesma percepção, né? Se é uma coisa interessante, eu me candidato a trabalhar. Então, eu fiz muito a comissão de graduação voltada para a USP, né? Além de ter a vivência dela voltada para a unidade. Então, foi uma experiência de gestão belíssima. E ela foi concluída em 2016, não, foi mais, foi até 2018. Até o final do professor Dante, da gestão do professor Dante como diretor da FEA Ribeirão. Então, até 2018, eu fico com gestão tudo de carreira de novo, voltando. Então, desde 2018, eu estou no grupo PSAG, que é Accounting e Governance, com o professor aqui, liderado pelo professor André Aquino, do qual participa o professor Cláudio Miranda também. E aí, a Renata, que está aqui também. Desde 2018, eu estou bastante engajada com pesquisa, estou amando, estou vivendo administração pública, contabilidade pública, os mecanismos de controle, as questões de controle interno, a questão da corrupção, a questão da necessidade da transparência. E pode-se dizer que estou apaixonada. Eu até, assim, se alguns alunos que porventura tenham essa curiosidade, eu encorajo muito todos a perseguirem a carreira acadêmica. Porque dentro da própria profissão, entendeu? Com o mesmo vínculo trabalhista, eu acho que eu tive 4 empregos diferentes. A gente pode fazer muita coisa, né, Rô? A gente tem uma liberdade que a gente, né, precisa ter apreço por ela, entender como é que ela é, mas é uma liberdade. Você pode ir para a comissão de graduação, você não foi obrigada a ir, né? Você quis ir, teve oportunidade e tal, mas você tem uma chance de virar a sua carreira de várias formas diferentes, né? Ele é riquíssimo isso. Sendo absorvida pelas equipes, né, da Câmara de Avaliação, da Câmara Curricular, então foi bem uma imersão. E agora eu estou na comissão de pesquisa, quer dizer, a gente trabalha com muitas possibilidades, né? Para construir carreira, eu acho que existe muitas possibilidades dentro da universidade. É claro que sempre com seriedade, sempre com dedicação, muitas. Mas há várias possibilidades, sim. Deixa eu só colocar a pergunta do Natan, que você basicamente respondeu, mas só para deixar anotado. E como é que foi para você a mudança de carreira? Mas acho que foi tranquilo, pelo que você disse, né? Mudança de carreira, tem um autor que diz que é muito sorte, né? Muita sorte. E eu acho que não é bem só sorte. Eu acho que a pessoa, de certa forma, ela tem afinidades, né? Eu acho que eu sempre fui contadora de alma, eu sempre tive afinidade, talvez eu nem soubesse quanta afinidade eu tinha com contabilidade. Então, são alguns atratores que a gente acaba aproveitando as oportunidades. E foi muito importante, assim, eu me sinto muito realizada. E todas essas vezes que eu mudei, né? Fiquei mais na parte de gestão, depois fiquei mais na parte acadêmica, né? Com a pós, com a pesquisa, orientando, depois volto para a parte de gestão e agora volto para a pesquisa, né? No grupo PSAG. Então, assim, todas as vezes que eu
fiz algumas modificações na carreira, foi porque teve oportunidade, convites, não é? Uhum. E por que foi convidado? Porque seus olhos brilharam em algum momento, quando você estava conversando com alguém, né? Uhum. Então, Uhum. oportunidades aparecem, de certa forma, se você finaliza, né? E a Uhum. gente peso. Eu já mudando um pouquinho, né, o assunto, uma das frases que eu adoro é do Guimarães Rosa, né? Quando ele fala que o correr da vida embrulha tudo, Uhum. né? O que a vida quer de nós é coragem. É, Então, pois é. Nesses, coragem. nesses tempos, um pouco mais de coragem, né, Rô? Então, conta para mim esse seu interesse pela literatura, que eu não sabia que esse clube de leitura ou de literatura que existia do começo da FEA. A gente até comentou algum dia, vamos fazer alguma coisa, né? Depois, enfim, a vida leva a gente para lados diferentes, mas eu não sabia que isso já tinha existido na FEA. Me conta como é que é esse negócio e como é que é esse seu interesse pela literatura, da onde Tinha uma vem matiz, isso? ele tinha uma matiz também de estudos religiosos, a gente estudava a Bíblia, estudava alguns outros livros filosóficos, tinha uma matiz assim filosófica religiosa, né, no início. Mas a minha paixão por literatura, ela é desde 8 anos de idade, eu comecei a ler Monteiro Lobato. É. Não parei mais, eu não parei mais. Eu acho que foi uma grande conquista, né? Que meus pais, a minha família propiciou. E eu sou uma pessoa que lê muito, né? Agora na pandemia, graças a Deus, lendo muito, sendo liberta pela literatura, pela música. Eu acho que esses momentos de apreciação da arte, principalmente no meu caso, música e literatura, são assim oásis, né? Então eu leio muito, sou muito apaixonada. O E que você hoje, mais gosta de ler, Rô? o Que clube de tipo de coisa que literatura que você eu lê? participo hoje, ele é maravilhoso. Ele é virtual, né, óbvio, e Aham. foi através da professora Lena, que fez um curso de leitura de livros pela Prefeitura do Campus, e Ah. vários funcionários participaram do clube. Agora nós temos um clube virtual, com vários funcionários da FEA, A né? Marjorie Tem participa, acho que a Marjorie comentou comigo dele, desse. Tá. Marjorie, tem o Baço, né, da Ah. graduação. Ah, ele vem Então, sempre aqui. O tem a Rodrigo aparece Carla, sempre. Ah. que é a nossa ex-aluna que hoje trabalha na educação física, tem a Ana Letícia. Então, hoje nós estamos nesse grupo de leitura, um clube de leitura praticamente, né? E Hum. nós temos encontros mensais, virtuais no momento. Mas eu gosto de literatura portuguesa e brasileira, e assim, eu tenho um hobby mesmo, uma necessidade de ler originais. E Ah. como eu não alcanço muito, eu acabo lendo só literatura inglesa anglo-americana, um pouquinho espanhola, e mesmo traduzidos para o português, a minha exceção é para os franceses e para os russos, né? É. Tem Eu como? tenho uma interessante para contar. Posso só contar uma história É dessa? claro que pode. Meu filho fez Ciência Sem Fronteira na França, então ele estudou em Bordeaux por 1 ano e meio, ele conseguiu, Aham. etc. E quando eu fui visitá-lo em Bordeaux, eu fiz uma reunião com a professora dele, não é por questões acadêmicas e por questões também de agradecimento, né? De reconhecimento do trabalho dela com os intercâmbios. E eu não sabia que presente levar. Aí eu Hum. entrei numa livraria francesa, bati um livro no olho, num livro de contos do Chekhov. Aí eu Hum. falei, esse. E quando eu dei para a moça, eu amo Chekhov. Olha só. Literatura mundial, é claro que eu não tenho tanto conhecimento como gostaria de ter, mas abre portas, viu? Você Ah, mas não tenho conhecendo, dúvida. conversa no mundo inteiro, você consegue conversar com as pessoas. Não É tenho interessante. dúvida. Foi uma senhora de uma apresentação, né? Uma carta de apresentação muito boa se aparecer com um livro desse. É difícil. Eu tenho muita dificuldade de presentear com livro, porque, não sei, eu acho que os gostos são muito peculiares.
Mas é uma senhora de uma carta de apresentação quando você consegue, né, chegar num ponto como esse. Então temos um gosto pela literatura aí que forma um pouco a Rosana pessoa, a pessoa da Rosana. E agora, né, que a minha objetivo é cada vez estar me dedicando mais à pesquisa, eu estou encontrando até um denominador comum. Não só eu, mas o professor Márcio Bobic, inclusive alguns trabalhos, iniciamos alguns trabalhos, vê na literatura questões econômicas e contábeis. É muito interessante. Eu vi o trabalho do Márcio. Administração pública. O último livro que eu li falava demais de administração pública. Então, eu acho que os meus planos para os próximos 5 anos é também fazer alguma pesquisa para mesclar essas duas paixões, né? Ver os discursos, como os discursos são formados nos romances, nas novelas, nos contos, nas crônicas. Eu adoro as crônicas de Machado de Assis. Eu acho que Machado de Assis eu zerei a obra, viu? Eu tenho uns de crônica dessa grossura que ninguém consegue ler, só eu. Crônica do Rio de Janeiro do início do século XX. Eu amo. Enfim, nas crônicas machadianas tem muitas questões interessantes. Quem sabe eu vou conseguir também fazer essa recuperação, né, de questões de administração pública, questões de funcionalismo público, como ele era, qual foi a origem dele, como é que foi o tratamento do clientelismo, do nepotismo no início do século XX. A literatura é preciosa. Tem muita coisa, sim. Sensacional. Então, eu vou aproveitar e vou colocar a pergunta do Cláudio, que eu acho que vale a pena você dar uma olhada. Ó. Ele está dizendo que está longe ainda, mas o que você pretende fazer depois de aposentar? Não estou colocando isso agora porque eu acho que essa parte da literatura é um caminho, né, não? Sem dúvida. Eu me considero, assim, uma profissional do conhecimento. E isso vai além de vínculo empregatício, eu acho, né? Então, eu não me vejo parando de trabalhar com conhecimento, né? Talvez com um pouco mais de liberdade eu possa revisitar, né, a Santíssima Trindade, Machado de Assis, Clarice Lispector e Guimarães Rosa. Então, eu tenho quase tudo dos 3 autores, mas é uma obra tão maravilhosa que precisa ser revisitada com frequência. Sim, então, com mais tempo, vou poder revisitar. Eu realmente gosto... O meu apego à literatura, ele morre em 1990, com o Caio Fernando Abreu. Eu devo confessar que os anos 2000, o século XXI, eu não tenho acompanhado tanto. Eu fui até a década de 90 com alguns escritores emblemáticos na geração do Caio Fernando Abreu. Então, da Ana Cristina, César, né? Então, eu vou até 1990 e assim, o que eu gosto mesmo é final do século XIX até 1990, literatura brasileira, literatura portuguesa, né? E o que aparecer, porque cada dia tem uma surpresa nova. Tem um comentário da Letícia que eu acho bom você ficar sabendo dele, ó. Ela está dizendo que sempre dizia que a sua aula era mais importante e agora no mercado de trabalho, mexendo no Power BI, ela finalmente acredita que sim. A Letícia é uma querida. Sem dúvida. A tecnologia hoje é fundamental. Assim, a gente teve até, eu acho que de uma ruptura, né, de inovação a partir da pandemia. Eu creio que nossas vidas vão ser mais tecnológicas e a gente tem que se adaptar, né? Eu acho que mudou muito a experiência de compra, Rô. Eu me mudei, né? A gente se mudou recentemente. Estou tendo que comprar coisas e não tem como você ir comprar, né? Então é tudo muito pela internet. E assim, no momento em que eu fui comprar, outubro do ano passado, que eu conseguia comprar alguma coisa, geladeira, você vai na loja, eles te mandam comprar no site. Assim, tudo mudou e a experiência de compra é uma delas, né? Então é bem
O uso de tecnologia, ele começa a ficar maduro, né? Assim, começa a ficar interessante. As redes sociais ajudaram demais. Imagina a gente passar uma pandemia sem redes sociais, gente, né? Como seria? Tem isso aqui, né? Que nós temos aqui hoje. Como, Né? exatamente. Como é que a gente poderia fazer esse papo? Ó, o Cláudio está dizendo que todos os alunos... Ih, olha lá, ó, alguém caiu, ou eu ou a Rô, não sei quem foi. Vou continuar dizendo, ó, todos os alunos voltam e dizem que deveriam ter prestado mais atenção na aula da Rosana. Tem isso, né? Dessa coisa da tecnologia, às vezes o aluno não tem muita noção, né, Rô? Rô, tá me ouvindo? Voltei? Eu Voltou. estou te ouvindo. Tá me ouvindo? Eu tô, mas eu tô vendo o seu computador. Peraí. Ou o seu, eu acho que é o controle do ar-condicionado, na verdade. Problemas aqui técnicos. Deixa eu arrumar isso aqui. Arruma aí. Mas é isso, né, Rô? A tecnologia, eu acho que talvez os alunos... Tem muita gente que tem restrição com a tecnologia e que até agora conseguia estar alheio com a pandemia, não consegue mais, né? Gente, será que quem caiu foi a Rô? Fui eu? Bom, eu tô vendo que tem gente que entrou, acho que quem caiu foi a Rô. Lá, Carrie, é isso aí. Voltou, Rô? Voltou para você? Voltou, agora voltou. Então, exatamente. E havia um preconceito, eu acho que assim, uma incompreensão em relação à tecnologia, né? Então, as pessoas achavam que muito do que era social se perdia, o relacionamento interpessoal se perdia com o uso da tecnologia, e isso trazia muito dano para a sociedade. Tem o seu lado de verdade, mas isso tem se mostrado um preconceito, porque são canais, é claro que a sala de aula é insubstituível, é fundamental, estamos loucos para voltar para a FEA, estamos loucos para viajar, para ver a cara dos alunos, para conversar. É insubstituível a interação professor-aluno. Sim. Do outro lado, né, o uso de tecnologia trouxe oportunidades que a gente não tinha. Algumas coisas foram feitas, foram pensadas, foram aproveitadas e trouxeram benefício, né? As aulas podem ser públicas, né? Interação, você fazer a hora que você quer, às vezes você está na sua casa, está passeando, e você... Aproveitar as coisas, né? Dar uma alterada nos horários. Eu tenho feito alguns cursos, né? Eu sempre faço, eu sou fanática pelo Coursera, e um dos cursos que eu fiz no Coursera, eu lembro muito bem que eles exploravam o seu espaço de aprendizagem. Então, eles adoravam, por exemplo, se você, todos falavam, eu estou no supermercado, eu estou aprendendo no supermercado, estou fazendo compras e estou aprendendo. Eu estou no carro, estou ouvindo um podcast agora no carro e estou aprendendo. Então, essa democratização dos espaços de aprendizagem, não é? Isso é revolucionário, isso é maravilhoso. Eu posso aprender no carro, ouvindo podcast. O professor Cláudio Miranda faz uma série de podcasts e coloca para a gente, pode aprender no carro. Né? Nós podemos aprender e traz uma significação, uma apropriação, que é Paulo Freire. Você se apropria no seu que você está, né? Onde você, na sua família, na sua casa. É diferente de você cumprir aquele ritual de pôr roupa, ir para a escola, levar caderno, para aprender. Né? Tem o seu espaço, é necessário e é insubstituível. Mas aprender ou pensar lavando roupa, dirigindo, fazendo compras, você ter essa possibilidade de ampliar os seus espaços de aprendizagem, isso não tem preço, é maravilhoso. E a gente só conseguiu, quer dizer, acabar com os nossos preconceitos e curtir essas novas formas de aprendizagem agora nesses últimos anos.
no último ano. Fomos obrigados, né, Rô? É aquela coisa que você foi obrigado a pensar, né? Então, a tecnologia ampliou os nossos espaços de aprendizagem, isso é sem volta, é legal, é interessante e fica mais fácil, eu acho, até mais Eu fácil também acho. Eu sou um entusiasta. ressignificar a sua aprendizagem, não é? E o Porque ensino, né, Rô? Porque você está aprendendo uma planilha, você está aprendendo um sistema de informações, de repente você está interagindo. Hoje, os bancos, internet banking, né? Às vezes as transações são tão sofisticadas que eu falo, puxa, ainda bem que eu entendo de sistemas de informação, porque você está fazendo transação, você está transacionando tanta coisa, é Pix, é não sei o que. Você está transacionando com o seu celular, mas está lembrando da aula da Rosana, de tecnologia. Você chama um Uber, eu adoro. Toda vez que eu chamo Uber, eu fico pensando no sistema, no software. Que é o que a Letícia está dizendo aí, ó. A maior herança da USP é aprender. Esse se vira é o nosso diferencial no mercado. É isso. Sem dúvida. É ter a aula da Rosana e saber que ali naquele Uber tinha aula, né? É isso. Mas eu acho que o professor também precisou aprender muito, Rô, no sentido de abrir um pouco mão do controle, né? Essa coisa de presença na sala de aula. No começo da pandemia, eu me lembro dessa discussão, eu falei, gente, larga a mão de ser tonto. Muitas vezes o aluno está ali na sala de aula, mas a cabecinha dele está em Nárnia, ele foi para outro lugar. E daí, né? Tudo bem, não é uma questão pessoal. Enfim, acho que tem muito desse aprendizado pessoal de quem está ali, né? Nesse mundo que mudou, é um outro mundo, a gente tem que abrir mão de algumas coisas, né, para ganhar outras. Tem isso, né? Você abre mão de umas coisas, mas você ganha outras. É isso, né? Rô, deixa eu te... Nós vamos colocar modelos híbridos muito melhores. Tem que ser eu acho que sim. Quando, eu não sei, mas a gente vai voltar. Rô, me fala um outro tema, que é um tema que nos traz aqui nesse mês de março, que é mulheres, né? O meu tema é Mulheres da Fé. Como é que é ser mulher nesse ambiente que é mais masculino, que é um pouco mais machista? A gente já comentou algumas coisinhas das minhas impressões. Hoje eu não devia ter... Se eu soubesse que você estava lá, não tinha comentado, porque eu ia te coletar as suas impressões sem você saber as minhas. Mas, enfim, como é que é ser mulher nesse ambiente mais masculino e mais machista mesmo? Porque não necessariamente masculino, mas, né? Porque o machismo não tem muita relação com homem ou mulher, né? Talvez essa é uma das coisas que a gente precisa deixar mais claro. Mas como é que é viver nesse ambiente mais machista e mais masculino? Bem, quando eu iniciei na FEA, em 1994, éramos muito poucos. E por causa da minha criação, né, minha primeira experiência social, a minha família não tinha nada de machismo. Né? Minha mãe formada em química e em pedagogia, meu pai me respeitou sempre demais. Na minha família nunca existiu piada machista. A primeira vez que eu ouvi isso, eu assustei. Então, assim, a minha primeira socialização não via o machismo estrutural de uma forma tão violenta, eu diria assim. E quando eu entrei na FEA, eu acho que a gente vê o que os olhos querem ver, né? Eu nunca vi machismo na FEA por muito tempo, porque os meus olhos não tinham esse filtro, a verdade é essa, e porque é um ambiente profissional menor, mais acolhedor, sem dúvida era mais colaborativo, né? Ele era muito colaborativo o ambiente inicial. E aí, o que aconteceu? Em 2015, 2014, 2015, se não me falha a memória, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo fez uma comissão parlamentar de inquérito para investigar estupro nas alunas da USP. Como estava na minha fase de gestão acadêmica, eu fui para ler todo o relatório dessa CPI. E aí foi um susto. Tá. Foi um susto, foi uma ressignificação do meu ambiente de trabalho. Né? Eu tive reconstrução. Aí, a partir de então, quer dizer, a partir de 2014,
eu comecei a rever, a desconstruir alguns mitos que eu tinha dentro de mim de igualdade que realmente não existiam. Então, foi importante. Eu participei da fundação da Rede Não Cala, na época, também foi quando surgiu a Rede Não Cala, e desde então eu participo, eu acompanho todo o trabalho das docentes, muito, muito bom mesmo. E eu fiquei, assim, com olhares atentos e desconstruindo uma percepção anterior de que havia total igualdade, né? Então, eu fui desconstruindo aos poucos. E hoje, assim, o que eu percebo da minha experiência é que, por um lado, não pode haver preconceito reverso, né? Então, eu nunca tive nenhum preconceito em relação a nenhuma pessoa que tinha algum problema em relação a gênero. Nunca tive preconceito. E eu fui muito ajudada. Aprendi muito. Essa cultura do cancelamento é o que há de pior no século XXI. Então, eu nunca cancelei ninguém, embora já num processo de desconstrução, eu já passei a perceber comentários machistas. Né? Puxa, Rosana, você trabalha tão bem que parece um homem trabalhando. Opa. Então, é isso, são frases soltas, né, Rô? É isso que, às vezes, de fato, passa despercebido. Eu acho que depende de um grande processo de desconstrução você ouvir essa frase. Que foi dita como um elogio, hein? Sim, e o que eu percebi, Luciana, é que durante toda a minha trajetória profissional, que já completa 30 anos, a questão de que sempre eu gastei mais energia do que os pares do sexo masculino. Então, eu vou dar alguns exemplos. Chegava o pró-reitor de graduação numa reunião pequena, um grupo pequeno de presidentes de comissão de graduação, aí o presidente da comissão de graduação da unidade X virava e falava: professor, nós estamos precisando de um professor substituto, né? Precisa abrir a vaga lá para nós. Aí o professor olhava para mim e falava: nossa, Rosana, eu passei em frente à fé, nossa, o jardim tá bonito, hein? Entendeu? Aí, opa! Aí eu tinha que voltar, Luciana, e falar assim, porque a nossa relação professor-aluno é X, e isso é inferior à da PE São Paulo, é inferior à Exalc, eu tinha que trazer números. Eu sempre tinha que ficar com a lição de casa feita, entendeu? A sobrecarga é um gasto de energia, assim, muito grande. Então, as novas gerações de alunos têm que realmente lutar muito para não precisar gastar tanta energia. Porque os colegas estavam todos de boa. Ai, professor, precisa substituir aquele professor lá daquele laboratório. Pode deixar, pode deixar. Quando vem a voz feminina, parece que ela já vem filtrada com, sabe? Ai, Rosana, você tá com o cabelo preso hoje? Oi? Meu cabelo tá... Oi? Quer dizer, qual é a relevância desse comentário nesse momento? Zero. Aí, o que a profissional tem que fazer? Pelo menos a minha geração. As próximas têm que entrar já virando esse jogo. Aí tem que se preparar. Então tem que falar, olha, trazer uma estatística, trazer um número, trazer um valor, trazer elementos comprobatórios. Isso gasta muita energia, Luciana. Então, eu acho que na minha vida profissional eu gastei muita energia que eu não precisava ter gastado. Né? Então, às vezes, mansplaining, eu nunca tive, assim, ninguém querendo explicar nada para mim. Por que não tinha nenhum homem queria explicar para mim? Porque eu pegava os dias e ia para a louça. Você entendeu? Várias reuniões, quando tinha algum assunto polêmico e algumas pessoas não estavam entendendo, eu era a primeira a pegar os dias e falar: peraí, deixa eu fazer o fluxo. É isso que nós estamos discutindo? Deixa eu colocar aqui. Aí, entendeu? E isso sempre foi muito... Gastou muita energia, né? Podia ser mais... Gasta energia por um lado e você ganha uma pecha, um adjetivo de agressiva, não ganha? A Rosana é brava, a Rosana é agressiva. Exato. Inclusive, a gente tem comentado muito isso no meu grupo de
bacharéis em ciências da computação formados na Unicamp. Essa necessidade que muitas mulheres tiveram, eu posso dizer que fui uma delas, de estar sempre com a lição de casa pronta e sempre com a língua afiada, entendeu? Uhum. E isso, com certeza, diz respeito à minha história também, à minha personalidade. Talvez eu pudesse ter achado outros caminhos. Mas eu digo que na minha geração, encontrar esses caminhos não era tão fácil quanto é agora. Então, o meu sonho é ver pessoas, entendeu? Mulheres, podendo trabalhar de forma mais tranquila, sem comentários do tipo: nossa, o jardim da sua unidade está tão bonito, nossa, o seu cabelo preso ficou tão bem, ou ficou tão esquisito. Quer dizer, comentários que não são feitos em círculos masculinos, mas que quando vê-se uma mulher, aí o assunto tem que ficar, entendeu? Então, de certa forma, a minha maneira de me impor, de me fazer ouvida, sempre implicou, às vezes, uma questão mais incisiva, uma questão mais, né, mais veemente, mais chata, talvez, né? E um gasto de preparação, eu brincando com meus cachorros, né? Algumas orientadas me viam na rua brincando com cachorro. Nossa, não é a mesma Rosana. Estou brincando com seus cachorros, não é a Rosana que eu conheço. Então, eu acho que a minha geração, assim, para sobreviver a um ambiente machista, que na minha ótica nem machista era, precisou, eu acho, que gastar muita energia desnecessária, extra, né? Então, poderia ter sido mais soft, poderia ter sido mais tranquilo, né? Eu não precisaria estar toda hora com a lição de casa feita. Eu poderia ter, né, feito cara de paisagem, como alguns colegas faziam, entendeu? Não estar entendendo do assunto. Então, para mim, eu nunca me permiti, Lu, ir para uma reunião sem ter lido a pauta, a ata anterior, sabe? Sem me inteirar, porque a qualquer momento podia surgir uma questão. E para eu ser ouvida, eu teria que ter detalhes, técnicos, inclusive. Eu acho que foi muito desperdiçado. Um ambiente mais acolhedor, mais neutro em relação à questão teria feito com que o bem-estar comum aumentasse. Porque você poderia se dedicar toda essa energia para outra coisa, né? E assim, algumas passam nessa coisa, o seu cabelo está preso hoje, aí você vai dizer, olha, meu cabelo não interessa. E ainda você vai ser, mas por que você está reclamando? Eu estou te fazendo um elogio, não posso nem te elogiar mais, né? Nesse negócio de, você virou feminista, não posso nem mais te elogiar. Tem umas coisas assim que você fala, cara, pode, mas não é o contexto, né? Não é agora, né, filho? É outra coisa, e né, acho que eu li em algum lugar e eu adotei como mote. Você diria isso pro... Como é que era o nome que eu falo? Como é que era o nome que eu falei? Mas que eu li em algum lugar. O bonitão da academia. Você diria isso pro bonitão da academia? Não, se você não diria, também não diga para mim, né? Porque... Então, você vai dizer pro CEO da Nike? Isso. Da Nestlé, você vai falar isso pro diretor financeiro? Você vai falar isso para um professor? Isso, não é? Né? Se fosse com um outro professor aqui, você diria isso? Não, né? Então, o ruim é a gente ter que reclamar, né? Eu acho que a gente tem que reclamar e que é complicado. Deixa eu ver que ele está falando alguma coisa. Estou concluindo. Temos que ter muito cuidado com a cultura do cancelamento. Todos nós estamos em desconstrução. Sim. Todos os aspectos, né? Em relação às minorias, a todo dia eu preciso ser desconstruída, né? Em relação a questões de gênero, todo dia eu preciso ser desconstruída. Então, eu acho que a gente tem que ter muita generosidade, não é? Nós estamos vivendo um momento difícil, é um momento de muita generosidade, e eu jamais poderia de agradecer a todos os meus pares que tanto me ensinaram. Tudo que eu sei de gestão pública, eu aprendi com os meus pares do sexo masculino, que foram excelentes professores, pacientes e generosos. Então, a vida é feita de muitas aprendizagens. A gente tem que ser
O meu coração é sempre ter essa generosidade para não fechar portas para nós mesmos, né, Sim, Luciana? sim. Essa questão do cancelamento, eu discuti muito com as meninas na época do meu professor Feano. Existe aí, com as meninas mais jovens, né, essa dificuldade de ver que são pessoas que precisam se desconstruir, porque são de uma outra época, de uma outra fase de vida, enfim, né? Não justifica, mas explica. Então, essa coisa de cancelar, você não faz ninguém crescer, não chega a lugar nenhum, né? Então, realmente, a cultura do cancelamento, ela pode existir num caso extremo, né? Mas essa coisa de, ele falou essa frase, cancela. Não é assim. Esse mundo líquido demais não dá certo, né? A Letícia está dizendo, será que os homens também não deveriam estar com a lição de casa feita, nivelar por cima? Porque mulherada arrasa, mas não tem muito resultado do arraso. O que eu queria, aliás, uma das perguntas que apareceu aqui desde o começo foi os desafios futuros que a gente tem, né? O que eu queria era não precisar arrasar, o que eu queria era não precisar lutar por isso. Esse é o meu grande desejo. Mas, enfim, o que você acha que a gente tem de desafio futuro, Rô? Porque o desafio presente é a gente se desconstruir e conseguir construir uma sociedade um pouco mais diversa e mais tranquila para todo mundo crescer mais, né? E eu acho que as empresas... É estranho, mas eu acho que as empresas viram isso mais rapidamente do que a academia, né? Tem treinamentos que os alunos vivem dizendo que fazem e tal. Mas e os desafios futuros nossos, quais será que são? Então, quando houve a invasão do Capitólio, alguns senadores que eu ouvi dizendo falaram uma coisa que me marcou profundamente. Nós tomamos, por algum tempo, a democracia for granted, como se fosse posta, um dado, uma coisa que é assim, pronto, acabou, existe. E isso, os valores relacionados à democracia, ao Estado de Direito, ao respeito pelo ser humano, ao direito humano, à dignidade, esses valores, Luciana, parece que eles precisam ser a todo momento retomados. Então, nós estamos num dia difícil como hoje, que nós tivemos uma mudança de ministro de Defesa, que nós temos problemas no cenário político turbulento. Então, eu acho que, inclusive, nesse momento, eu diria que as aulas de direito são mais importantes do que as aulas de tecnologia. Porque nas aulas de direito, na filosofia do direito, as pessoas podem se ligar com a dignidade humana, com as necessidades fundamentais dos direitos do homem, não é? E eu acho que é um desafio enorme, né, presente e futuro. Né? Muitas vezes conversando em grupos de WhatsApp que eu participo, que eu sou bastante flexível, tem todo tipo de grupo de WhatsApp. De vez em quando, eu preciso lembrar dos ideais da Revolução Francesa, entendeu? Espera aí. Igualdade, fraternidade, honestidade, justiça, né? Respeito à vida. São valores que não independem de ideologia, independem de partido político, independem de religião, não é? Valores éticos independem disso tudo. Mas que viraram coisa de esquerda, é muito absurdo isso, Rô, isso é muito absurdo. Não, entendeu? Porque como os americanos, né, caiu a ficha e falou, nossa, nós precisamos ensinar a nossa democracia, nós precisamos voltar a fazer as pazes com a nossa democracia, a gente negligenciou, a gente tomou como se fosse uma coisa que era já nossa, né? E muitas vezes, a Declaração dos Direitos Humanos, você pode me dizer que ano que foi? Que ano que apareceu a Declaração dos Direitos Humanos? Que está em vigor agora, logo depois da Primeira Guerra Mundial, de 1800, tem a anterior, mas a de agora é 1945, a declaração agora, a outra não vou lembrar. Essa aí, Lu. Aquela primeira declaração de Virgínia é de 1789. Sim, Iluminismo, Revolução Americana, Revolução Francesa. Então, essas peças, a gente tem que agora
pôr no quadro. É moderna agora, é contemporânea, sabe? Colocar nas nossas paredes, nas nossas salas, Declaração dos Direitos Humanos, sabe? Voltar, retomar essa questão ética, essa questão humanitária, essa questão de respeito ao próximo, que ela é atemporal, ela é sem relação ideológica, ela é apartidária, ela é ageracional, quer dizer, não tem nenhuma questão que deixe datada. Então, eu acho que vai ser um desafio para nós, nesses próximos anos, retomar valores humanitários, né? Discutir valores humanitários, discutir, né? Nós temos que discutir a Declaração dos Direitos Humanos. A Renata trouxe a data 1948, a data exata, que é logo depois da Segunda Guerra mesmo, quando a ONU se organiza, né? Acho que de fato esse é o desafio mesmo, de reafirmar a humanidade das pessoas, né, Rô? A partir do sistema político democrático, acho que é isso mesmo. Esse é mesmo o grande desafio que nos espera. A partir do Estado de Direito, Estado democrático, rever todos esses valores. Que é esse o objetivo deste canal. Na verdade, ele surge com essa ideia de tentar divulgar o que é tudo isso e, né, dentro do que acontece no cenário político. Então, sempre tem uma provocação de uma notícia de hoje que eu vou buscar a origem dela e o fundamento. Qual é o fundamento sobre qual fundamento a gente precisa olhar essa notícia que está acontecendo, né, durante esses dias aí. E aí, em março, a gente parou para falar de mulher, mas a gente está terminando bem aqui, voltando a falar um pouco sobre essas questões. Rô, que prazer te receber. Você é uma mulher à frente do seu tempo. Parabéns. Meus parabéns mesmo pelo seu trabalho, Luciana. Eu aprecio muito. Parabéns. Para você, alunos que estão, né, como bolsistas, é um trabalho muito relevante. Questão de parabéns. Nós estamos tentando aqui, né? Nós estamos indo, estamos resistindo, tá dando certo por enquanto. Vamos ver se o negócio vai seguindo aqui, porque é meio tenso você ver que você está fazendo um trabalho sério e tal, e de repente você vê uma pessoa que vai fazer bobagens e ela tem muito mais repercussão do que você, mas tudo bem. Ou então eu vou fazer umas bobagens aqui, umas caretas, para ver se a gente ganha alguma coisa. Mas é isso, Rô. Obrigadão por estar aqui, por ter aceitado o convite de vir. Você vai acabar sendo a única representante do departamento de contabilidade. Eu não consegui conversar com mais ninguém, mas eu acho que é uma senhora de uma representante. Que responsabilidade. Mas eu acho que está muito bem representado, Rô. Com qualquer outra professora que eu conversar, tenho certeza que elas vão concordar comigo. Obrigada mesmo por estar aqui e pela sua generosidade grande. Obrigada mesmo. A gente se fala. Adorei conversar com você. Estava com saudade mesmo. Tchau. Tchau a todos. Tchau. Um beijo. Tchau. Tchau.